Direto da redação. Sobre uma operação da Polícia Federal recentemente, que foi muito... Ela foi uma operação cercada de um aparato muito grande. Ela foi uma operação que envolveu Polícia Federal, envolveu Receita Federal, envolveu Polícia Judiciária, envolveu o GAECO, o Ministério Público Estadual. Mas você vai entender por que aconteceu essa operação. Vou mostrar agora primeiro na tela aí as reportagens. Essa daí é uma reportagem sobre a Operação Poste de Midas, que tem como um dos principais investigados o deputado Thiago Rangel, que foi eleito pelo Podemos. Aí você confere a imagem dele, confere a reportagem. Essa reportagem é do Diário da Guanabara. Mas teve reportagem também no Portal Viu. E como é que a polícia ela chegou aos elementos de convicção para deflagrar essa reportagem que você está vendo na tela, a Operação Poste de Midas? É porque anteriormente houve uma outra ação policial que chegou aos elementos de convicção, chegou assim às provas, as informações que permitiram à polícia ela desenvolver uma etapa a mais de a investigação, que foi a Poste de Midas. Mas você vai entender agora como foi isso. Foi a prisão, em primeiro lugar, de uma pessoa, Fábio Poulbax. O Fábio Poulbax, você vê aí a foto dele ao lado do Thiago Rangel. Ele é um morador de Tocos, na cidade de Campos, e ele era presidente da EMAB, ele foi chefe de gabinete de Thiago Rangel. Aí você vê ele na foto com o prefeito Vladimir Garotinho quando ele era presidente da EMAB, fiscalizando obras da EMAB. E o Fábio Poulbax, o Fabinho Poulbax, é uma pessoa muito educada, cara, gente boa, cara muito tranquilo. E ele é assim, uma figura extremamente leal ao Thiago Rangel, desde que ele era do IPEM, né, do Instituto de Pesos e Medidas, que ele era fiscal, o Thiago era fiscal. Ele fez um acordo com o deputado Nescau e ele ganhou vagas no IPEM na época, então o deputado Nescau. Aí apoiou o Nescau como candidato a deputado na cidade de Campos, e o Fabinho Poulbax estava lá nomeado. Aí o Thiago Rangel depois, ele fazia outras coisas, o Fabinho estava lá. Na campanha do Thiago Rangel para vereador, o Fabinho Poulbax estava junto também, foi chefe de gabinete depois do Thiago Rangel como candidato a vereador. E ele tem uma característica peculiar que é dele, que ele é uma pessoa muito leal. Ele é uma pessoa muito leal, ele é uma pessoa muito educada, ele é uma pessoa que, assim, que conversa, que atende bem as pessoas. Então, por essas características dele, a lealdade dele profunda, essa questão toda, o Thiago Rangel, eleito vereador e eleito deputado, colocou ele pela confiança intensa que ele tem no Fábio Poulbax. Mas aí é que começa a história toda. O Fábio Poulbax, como presidente da EMAB, que o Thiago Rangel ele elege esse vereador, depois ele negocia com o prefeito eleito Vladimir Garotinho o apoio dele na Câmara, ou ele sai para entrar outro vereador, para ele negocia, ele fica na Câmara e negocia a presidência da EMAB. E ele coloca o Fabinho Poulbax como presidente da EMAB. E ele é candidato a deputado, o Fabinho Poulbax apoia ele como candidato a deputado, obviamente, né? Então o Fabinho Poulbax ele foi fazer a campanha para o Thiago, o Fabinho, presidente da EMAB, saiu para fazer uma campanha para o Thiago, para se encontrar com cabos eleitorais no noroeste do estado na campanha de 2022, quando o então vereador Thiago Rangel era candidato a deputado estadual. No noroeste do estado, o Fabinho ele é preso. No carro tinha material de campanha do Thiago Rangel e tinha uma quantia acima de, eu acho, de R$39 mil com ele. A polícia militar, quando prende o material de campanha, a listagem de eleitores que supostamente receberiam pelo apoio, e se está em dinheiro vivo é caixa 2, porque só existe um formato de pagamento para o político, cabos eleitorais, não é proibido pagar, mas tem que ser pelo fundo partidário, para quem trabalha em campanha. Então tudo caracterizava ali que era compra de votos. A polícia militar remete isso para uma delegacia, a delegacia já envolve, tá aí a prisão na época, já chama a Justiça Eleitoral remete para a Polícia Federal. Na delegacia da Polícia Federal, o telefone de Fabinho Poulbax é preso, é recolhido. E esse telefone ele é periciado, ele é feito ali. A Polícia Federal tem acesso aos dados que estão no telefone e aí é que explode tudo. O que a Polícia Federal descobriu ali nesses elementos, esse telefone do Fabinho Poulbax? Toda uma logística envolvendo corrupção, com fraudes em licitações, dinheiro, movimentação de dinheiro, pagamento de propina. Então, assim, os elementos de convicção fortíssimos.
E ali tem fotos, teriam imagens, segundo informações, essas imagens, isso estão no processo. Esse processo tem mais de 8.000 páginas. É um processo volumoso. E como é que operava isso? Como é que se descobriu isso? Que o Fabinho tinha uma empresa em nome dele, Essas empresas ele passou para o nome de um terceiro. Esse terceiro ele passa a empresa, que são pessoas que não têm renda, não teria nenhum lastro para ter empresa. Essas empresas começam a ganhar reformas, obras de reforma na Câmara de Vereadores. Tiago ainda era o vereador. Reformou elevador, reformou prédio na Câmara e ganhando 100 e poucos mil, 90 mil, 300 mil, 400 mil. E o presidente da Câmara naquela ocasião era Fábio Ribeiro, presidente da Câmara de Vereadores. E tinha uma pessoa que era o diretor do departamento de compras, departamento de aquisições da prefeitura, que fazia essa interface todinha com o Fabinho e que era a pessoa de confiança do Fábio Ribeiro, tá? Essa pessoa que eu vou dizer aqui agora o nome dela é o Augusto. Tá citadíssimo no processo. Essa é a pessoa, esse é o Augusto, né? Esse é o homem. E interessante observar que o Augusto, ele e o Fábio se falavam por mensagem de WhatsApp, eles se falavam por textos. Então tudo isso foi o que a Polícia Federal resgatou. E o que o Fábio, como é que é feita uma licitação? Ela é presencialmente, vai lá as pessoas, ninguém sabe quem vai cobrar o quê, o que a empresa vai cobrar. Abre-se o envelope, a empresa que cobra mais barato, ela ganha a licitação se o formato for preço, menor preço. O Augusto e o Fábio interagiam, ele já mandava o preço que o Fábio tinha que colocar no envelope. As empresas que concorriam eram empresas também do círculo, que fazia parte desse círculo todo, dessa artimanha toda. Então já tinha a empresa que estava predestinada a perder e a empresa que ia ganhar, não tinha concorrência. E ali levava-se tudo. Então se movimentou ali milhões com isso. Interessante observar que o Augusto, o Rebate, vou ver a data aqui, deu uma reportagem com esse Augusto em 11/5/2021. E a reportagem destaca aqui o seguinte, olha, com um orçamento de 30 milhões anual, a Câmara de Vereadores de Campos, no Norte Fluminense, está cercada de acontecimentos misteriosos. Recentemente, o diretor de aquisições, Augusto Vasconcelos Gabriel Ribeiro, foi vítima de um sequestro relâmpago. Consta que foi abordado nas imediações do Legislativo quando estava em companhia de outra pessoa em uma caminhonete. Os bandidos mandaram o acompanhante descer e levar o servidor. Ele foi libertado na rodovia Campos São Francisco Tabapuana, nas proximidades da usina Canabrava. O carro posteriormente foi encontrado abandonado. Ainda não se sabe que foi roubado. O diretor é apontado como alguém de extrema confiança do presidente Fábio Ribeiro e seria responsável por pedidos de compras. O Legislativo da República do Chuvisco é uma máquina movida a licitações e todas que foram realizadas este ano estão homologadas, com exceção do certame objetivando a escolha de empresas especializadas em serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado. Neste certame a empresa ganhou pelo menor preço, mas há indícios de que não haverá homologação, porque não era a empresa que fazia parte desse círculo, tudo indica. Aí a empresa não foi homologada, agora todas as outras foram homologadas. Inclusive essas obras que estão investigadas, que estão no âmbito dessa investigação aí. Então a polícia chegou nesse momento, e a Polícia Federal começou a investigação para investigar uma coisa de crime eleitoral. Quando chega nesses elementos que eu estou falando aqui, faz o quê? Remete para o Ministério Público Estadual, pelo GAECO, falando, olha, nós encontramos isso daqui. Não é atribuição nossa aqui, então está aqui, está mais na atribuição do GAECO. O GAECO vai à Justiça, pede à Justiça um compartilhamento de provas e que a Polícia Federal continue nessa operação, porque tinha avançado muito na investigação e já tinha chegado a algo assim inimaginável, que era uma grande, o que o Ministério Público denomina como uma grande organização criminosa envolvida em fraude de licitação, pagamento de propina, que seria ali corrupção passiva, corrupção ativa e um monte de coisa. Mas só que no avançar das investigações se chega à conclusão o quê? Que o grupo também estava atuando no âmbito da Prefeitura de Campos, com obras também, em escolas, que estava atuando no âmbito também do Governo do Estado, com obras no DR, com obras na Secretaria de Estado de Agricultura. Então a movimentação desse dinheirama toda, de tudo isso, e com empresas em nome de faxineiras. Tem uma mulher que era faxineira da Santa Casa.
e na conta de uma empresa em nome dessa mulher que mora praticamente numa casa muito módica, quase um barraco, movimentou-se milhões. Algumas empresas são de papel, são de fachada, funcionam numa sala, no edifício Cidade de Campos, onde não vai ninguém, ou em barracos, ou em casas, em terrenos baldios. E o que a polícia também descobriu? Que o dinheiro que era capturado, alguns pagamentos em dinheiro vivo, tem fotos, né, teria fotos, imagens de dinheiro vivo, eles eram branqueados em postos de gasolinas para a compra de combustíveis. Em vários postos, uma rede de postos de combustíveis para a compra de combustíveis. E empresas e postos em nome de terceiros, em nome de quarto, em nome quarteirizado. Era um branqueamento assim geral e restrito. Então esse processo muito volumoso, ele eclodiu, ele fez com que a justiça autorizasse uma outra operação, que foi a operação, ou melhor, que deflagrasse a operação Poços de Midas, cujo inquérito ainda está em andamento e ninguém sabe em que estágio está e como isso vai ficar. E ali tem citação do nome de um monte de gente, segundo informações de pessoas, tem fotos de pessoas, tudo que foi dialogado, tudo que foi conversado, de imagens que se mandou entre o deputado Thiago Rangel e essas pessoas, conseguiu ser capturada pela polícia. E é possível que os desdobramentos da Operação Poços de Midas seja assim algo estrondoso, algo muito maior do que se imagina, que vai alcançar um número grande de pessoas. Isso é o que se prevê, é o que se presume. Esse processo que está em sigilo, esse aí que foi aí do Fábio Polbax, que é o primeiro processo, primeiro inquérito, ele foi desmembrado. Tem uma parte que está em primeira instância e a segunda parte que envolve o deputado Thiago Rangel por ter foro de prerrogativa, que está no Tribunal de Justiça do Estado. Mas entre as decisões que já estão ali já emanadas, prevê ali o bloqueio de dinheiro de postos, uma rede de postos de combustíveis, e essa investigação ela continua na Poços de Midas, que é a segunda, que foi o desdobramento da prisão do celular do Fábio Polbax. Então tudo que se falou ali, tudo que se dialogou ali está descrito aí nessa primeira ação, que está em sigilo. A Poços de Midas, que aconteceu na sequência, que é essa daí que você está vendo na tela, essa aí tem outros desdobramentos. Tanto que o som dele está saindo, só tira o som dele. Esse aí é o Thiago Rangel quando era vereador. Então todo esse crime que foi capturado no celular do Fábio Polbax foi do período em que ele era vereador, que ele tinha controle sobre a EMAB, tá? E do período em que ele foi candidato a deputado. Ponto. Isso motivou a Operação Poços de Midas. Você viu na tela aí agora. O que se capturou no âmbito desta operação com o Thiago já deputado, pode vir coisas assim muito mais escabrosas do que se viu até aqui. Mas o que se sente falta, o que se pergunta nesse episódio é quem são as pessoas mais implicadas nesse episódio aí do Thiago Rangel. Fábio Polbax está duramente implicado. Tem nomes ali de outras pessoas também que estão duramente implicadas ali, pessoas que tinham empresa em nome delas, que eu não vou falar aqui porque está em segredo de justiça. Fábio Polbax é público notório porque a imprensa noticiou. Thiago, a imprensa noticiou. Essas pessoas precisarão de bons advogados, muito bons advogados. Ou então, para se livrar de penas duríssimas, de prisão, de algumas coisas, só tem algum mecanismo que essas pessoas têm se utilizado para isso, que é a delação premiada. Que é chegar lá e como é que é feita a delação? Só se aceita a delação que é feita de baixo para cima. De cima para baixo, não. Você tem que delatar quem está acima na cadeia de comando. E esse é o grande risco que essas pessoas elas vão enfrentar. Que elas vão enfrentar a partir daqui. Esse processo da Operação Poços de Midas é possível, que é o segundo momento aí, é possível que ele traga agora outras operações. E dá a entender que vai haver. Porque a partir daí o que foi capturado, os celulares que foram presos, com o deputado Thiago Rangel, me parece que foram presos 2 celulares. Ele já abriu o sistema todo com a senha, os policiais já levaram com a senha, tiveram até facilidade de acessar esses dados. Nesse período todo, o Thiago Rangel, como ele mexe com combustível, ele dialogou com donos de distribuidores de combustíveis, donos de postos de combustíveis, com cabos eleitorais, com as mais variadas pessoas.
E outra coisa também nesse telefone do Fábio Polbax, o que a polícia capturou, que foi ligação do Thiago Rangel com pessoas envolvidas com tráfico de drogas, onde ele dá emprego na educação para pessoas, com uma pessoa que é acusada, que é um traficante que já com passagem pela polícia. Um outro detalhe também que está nesse processo, estou dando esse a título de informação, tá? Só a título de informação aqui, não é para o que a gente capturou aqui como repórter. E outra coisa também que faz ali, o Thiago e o Fábio Polbax no diálogo, tramando dar tiros na porta, 20 tiros na porta da casa de uma pessoa que fazia críticas ao Thiago em rede social. Abordar o carro de um cara que era nomeado na EMAB, que ele queria se ver livre, no lugar ermo, encher ele de bufetes de porrada e dar tiros no carro para amedrontar o cara. Isso, mas é de uma aberração tão grande, um negócio tão escandaloso, que eu diria que seria assim inacreditável. Isso eu estou colocando aqui as narrativas que são fidedignas. Essa daí foi o envolvimento do Thiago Rangel, é um outro momento que também está capturado, está descrito, me parece estaria citado, que foi uma abordagem de uma barreira fiscal. Um caminhão dele estava sendo transportando combustíveis e foi abordado. Ele, como deputado, ele tenta intervir. Ele tenta intervir no negócio. Ele liga, tal, dá uma carteirada e o caminhão foi preso. Aí o que se concluiu ali, o Ministério Público fatalmente se conclui? Que há ali uma organização criminosa estruturada, com líder político, com líderes operacionais, com pessoas que operacionalizam, com braços armados. Essa é a conclusão que o Ministério Público e a polícia chega nesse processo de mais de 8.000 páginas. É possível que tenhamos, assim, nos próximos eventos, se há uma reincidência disso tudo, são questões que a polícia está monitorando, redes sociais, as redes sociais de todas as pessoas envolvidas com esse núcleo, elas foram todas monitoradas, tudo capturado, todas as mensagens, postagens em nome de terceiros, tudo capturado pela Polícia Federal a partir daqui, e todo mundo monitorado. É uma situação que a gente não sabe aqui. A grande pergunta é a seguinte: quem mais será arrastado para esse tsunami, para este vendaval? Vamos acompanhar.